Olá, na aula de hoje nós iremos dar continuidade aos nossos comandos de manipulação de dados, os nossos DML em SQL. Na aula anterior nós falamos sobre o insert e o update. Hoje nós iremos falar sobre o delete e o select. O delete ele remove dados já cadastrados e o select é usado para consultar o banco de dados e retornar dados que satisfazem a determinada expressão de um comando. Comando delete. O comando delete é usado para remover linhas de uma tabela. Este comando pode remover mais de uma linha ao mesmo tempo, caso mais de uma linha obedeça a uma certa condição. As condições podem ser representadas utilizando os operadores AND, OR e NOT. O comando delete contém a cláusula where, de forma a restringir o conjunto dos registros que serão processados pelos comandos. Se não for colocada a cláusula where, no comando delete serão apagados todos os registros de uma tabela. Assim como no comando update, podemos usar os operadores relacionais, como maior, maior ou igual, menor, menor ou igual, o diferente e o like, e os operadores lógicos, o AND e o OR, para especificar as condições de exclusão de dados. A síntese do nosso comando delete. Delete from o nome da minha tabela, where a condição. Exemplo, delete from escola. Se eu colocar lá no meu banco de dados este comando, delete from escola, significa que eu quero deletar, eu quero apagar, excluir a minha tabela escola. Lembrando que toda vez que nós não colocamos a nossa condição where, significa que nós iremos apagar todos os registros. Então, nesse caso, eu quero apagar a tabela escola. Delete from escola. Segundo exemplo. Delete from escola where aluno for igual a Tiago Pereira. Então, eu quero deletar da minha tabela escola, onde a minha coluna da minha tabela escola for aluno e for igual a Tiago Pereira. Então, quer dizer, ele só vai apagar, só vai excluir o registro lá da minha tabela escola, somente onde, na minha coluna aluno, tiver o nome Tiago Pereira. Terceiro exemplo. Delete from produtos where nome, like, entre aspas duplas, leite e o meu coringa, que é o meu porcentagem. Então, quer dizer, eu vou deletar lá na minha tabela produto, onde o nome for leite. Então, tudo que tiver de leite para frente, ele será deletado. Quarto exemplo. Delete from clientes where quantidade de compras for menor ou igual a 3. Quer dizer que eu quero deletar, eu quero excluir da minha tabela cliente tudo que a quantidade de compras for menor que 3, menor ou igual a 3. Então, quer dizer, tudo que lá na minha coluna quantidade de compras for menor que 3, ele vai pegar lá da minha tabela cliente e vai apagar, vai excluir todos os registros que estiver lá na minha tabela cliente, que com a quantidade de compra for menor que 3. Comando select. O comando select é usado para consultar o banco de dados e retornar dados recuperados que satisfazem a determinada condição expressa no comando. Toda vez que nós vamos desenvolver um sistema, quando a gente precisa que esse sistema me retorne um relatório, seja em tela ou impresso, nós precisamos usar o comando select para que ele vá lá no banco de dados, busque as informações que nós precisamos e apresente na nossa tela.
e a sua sintaxe é representada da seguinte forma. Select a lista de atributos from o nome da minha tabela, where, condição. Vamos para os exemplos. Exemplo 1. Select código aluno média from notas where alunos for igual a Thiago. O que esse comando quer dizer? Selecione o código aluno e média da tabela notas onde where o aluno for igual a Thiago. Então, lá no meu cadastro, lá no meu registro do meu banco, lá na minha tabela notas, ele vai me trazer o código, o nome do aluno e a média, desde que seja igual a Thiago. Segundo exemplo. Select matrícula, nome, responsável, data de nascimento, CPF, RG, endereço e código do curso e observações. From alunos, where nome for igual a Camila. Então eu estou pedindo para que ele selecione todas essas colunas, matrícula, nome, responsável e assim por diante, da minha tabela aluno, onde o nome for igual a Camila. Então, onde tiver lá no meu registro o nome chamado Camila, ele irá apresentar todos esses campos para mim na minha tela. Próximo exemplo. Select asterisco from aluno where nome for igual a Camila. Observe que o símbolo asterisco na cláusula select indica que deverá ser selecionado todos os campos de uma tabela. Então vamos lá. Select asterisco from da minha tabela cliente where o nome for igual a Camila. Então me traga todos os campos da minha tabela aluno onde o nome for Camila. Então quer dizer, eu não preciso ficar colocando matrícula, nome, responsável, data de nascimento, se houver vários outros campos. Colocar campo por campo. Simplesmente quando eu quero apresentar todos o resultado, eu quero apresentar a tabela inteira, então eu uso o asterisco. Select asterisco from aluno where nome for igual a Camila. Para melhor exemplificar o funcionamento do comando select, veremos a seguinte situação. Situação 1. Escrever o comando SQL que permite obter o RG, o nome e o código postal de todos os clientes registrados no banco de dados. Então vamos lá. Select, quais são os campos que eu quero que ele selecione? RG, nome, código postal. From, qual que é o nome da minha tabela? Cliente. Então, select, RG, nome, código postal, from, da minha tabela cliente. Selecione esses campos da minha tabela cliente. Segunda situação. Selecionar todos os dados de todos os pacientes cadastrados no hospital. Nessa situação, usaremos o Coringa asterisco, ao invés de escrever todos os campos da tabela paciente no comando SQL. Como eu quero apresentar todos os registros que existem lá na minha tabela paciente, eu não preciso ficar digitando todos os campos. Simplesmente eu uso o asterisco. Então, select asterisco from pacientes. Terceira situação. Selecionar o ID, nome, idade e o salário de todos os funcionários com idade entre 30 e 40 anos. Nessa situação, usaremos o operador where, juntamente com os operadores lógicos e relacionais. Por quê? Porque agora eu tenho uma condição. Eu quero aqueles campos da tabela funcionário e somente entre 30 e 40 anos. Então vamos lá? Select, ID, nome, idade, salário, from, minha tabela, funcionário, where, not,
idade for menor ou igual a 30, porque eu disse que ele... maior ou igual a 30, porque eu disse que ele pode ser 30 ou maior. And idade for menor ou igual a 40. O 40 também eu quero que ele apresente na minha tela. Então ele vai selecionar para mim meus campos ID, nome, idade, salário, da minha tabela funcionário, onde a minha idade for maior ou igual a 30 e idade for menor ou igual a 40. Quarta situação. Selecionar todos os indivíduos que possuem sobrenome Silva. Nesse caso, usaremos o operador like e o coringa porcentagem. Nesse caso, eu vou deixar para vocês resolverem ele para mim. Então, quer dizer, eu vou ter que selecionar todos os meus indivíduos que possuem o sobrenome Silva. Muito obrigado e até a próxima aula.